né? E isso parte de um pressuposto, também a gente tem que tratá-lo, inclusive é muito sério e muito grave isso, que é a questão do individualismo. Ou seja, eu estou sozinho ainda, não tenho ainda a responsabilidade de ter uma família, eu prefiro ficar assim do que constituir uma família e talvez gastar mais. E é um conceito errado, porque todas as estatísticas mostram que o solteiro gasta muito mais do que o casado. Porque ele tem outras prioridades. E os dois prioridades. juntos têm outras prioridades. Esse é o ponto fundamental. Porque aí as coisas que antes eram importantes, elas deixam de ser. E é o correto, eu não tenho mais a minha renda e a sua renda. Eu tenho uma renda com um propósito unificado. Eu defendo, inclusive, que isso parta desde o namoro. Que os dois já façam essa escolha, paguem as contas juntos e que vão crescendo no relacionamento já quando Também toma a no decisão de casar. financeiro. Tomou a decisão de casar, que façam os dois juntos todas essas contas, né? Uma coisa fundamental, inclusive para o relacionamento, é saber a hora de conversar sobre esse assunto, né? Muitos casais, às vezes, criam problemas na própria casa porque não têm a sabedoria de conversar no momento certo. Então, às vezes, levam para o quarto onde os dois dormem o problema financeiro. Por que não discutiu isso lá na mesa? Sentado, botou as contas, esclareceu. Vamos verificar, olha, esse mês eu quero comprar isso. Você, o que você está querendo? Não, então eu abro mão pelo outro, né? Então, são discussões que são importantes serem feitas. E aí a maturidade em termos financeiros também vem no casamento, né? Com as conquistas que deixam de ser pessoais para ser conquistas do casal e da família. Isso valoriza, né? E muitas pessoas têm adiado sonhos com essa questão que fica sempre na cabeça, sempre latente, do sucesso. Do que é o sucesso? E aí você trouxe uma definição que a gente falava aqui, queria que você desse para a gente. Do status, não é isso? A definição de status. Então, você quer ter status, você procura status. Olha que interessante. Pode ser revelador para você. A palavra que a gente usa aqui, revelador, significa assim, pode ser algo novo, que vai abrir sua cabeça e te levar para uma nova mentalidade. Isso. Então, status é comprar uma coisa que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar a alguém que você não gosta, alguém que você não é. Ou seja, ele endivida. Eu sei que as mulheres podem brigar com a gente assim, brigar num certo sentido, mas é mais ou menos a história de um casamento que as irmãs eu vejo pela minha esposa, vai a um casamento e ela tem que comprar um vestido novo para ir àquele casamento. Inconscientemente é porque não pode repetir o mesmo, né? Sim. Isso é um sacrilégio para a mulher. Mas, de uma certa maneira, não pode repetir porque alguém vai falar que repetiu. Isso. É uma pressão que se exerce sobre a sociedade. Agora, interessante, como a gente está quebrando paradigmas e conversando abertamente sobre isso, o homem geralmente endivida muito mais do que a mulher. É mesmo? As mulheres estão redimidas Proporcionalmente, agora. sim. O homem sempre compra coisas de valor agregado maior e compromete parte da renda durante mais tempo. Então, o nível de endividamento delas é menor que o nosso. Agora, tem casos, eu gosto muito do pastor Jeremias, né, o meu pastor lá no Oitava, ele fez uma pregação um dia sobre uma senhora centopeia. Ela tinha tantos pares de sapato que ela tinha dificuldade de guardar aquilo tudo. Ou seja, ela precisava daquilo tudo, né? Não precisava. Então, essa questão, às vezes, então, hoje de criar, o homem ele gasta mais proporcionalmente, do que a mulher, sim. Porque as compras dele são... Se a gente verificar nos órgãos de controle, né, nas empresas aí que têm controle disso, os homens estão muito mais endividados que as mulheres. Rapaz. E, geralmente, essa é uma questão também que influencia no casal e na família, porque o homem ele não conta quando ele está com endividamento. Ele então, esconde. Ele chega no momento de até estourar tudo, que ele não aguenta mais, ele desabafa e ele já chegou num nível de conflito muito grande. A mulher ela já se abre, ela pede já ajuda. conta quando ela está com a pequena dívida. Então, discute melhor isso, né? É óbvio, quando a gente está falando aqui de Qual homem e momento, mulher... assim, você que lida com isso, Sim. Esse homem que está vivendo esse momento de conflito,
a gente vive num momento de transição. Você tem contas para pagar, final de ano, você tem contas que chegam agora, início de ano, você tem IPVA, IPTU, você tem material escolar para aqueles que têm, você tem faculdade, matrículas, uma série de coisas. E grande parte dessa renda que já deveria estar separada foi comprometida por uma má administração do homem, seja o chefe da casa ou um rapaz solteiro que não consegue pedir ao pai. Ele precisa, no primeiro momento, quebrar o orgulho e procurar ajuda. Onde ele pode encontrar essa ajuda, Gelton? Então, tem diversas formas hoje. Tem, inclusive, faculdades que fazem o atendimento gratuito. Nas faculdades? Já tem várias delas que fazem isso. Você faz esse atendimento no Isabela? Lá tem um grupo social que trabalha com isso. Por exemplo, o pessoal que tem problema na área de direito tem um grupo específico para isso. Para a área financeira ele vai procurar também. Ajuda com alguém que entende do assunto, profissional. Exato. E uma coisa que é fundamental nesse momento, na maioria das vezes, quem está endividado, ele não sabe o tamanho da sua dívida. Então, qual que é a experiência nossa? Por que ele não sabe o tamanho? Ele sabe o valor. Ele perdeu o controle. Ele não sabe onde, ele perde como é que foi o controle. Calculado aquilo. De onde... Muitas vezes ele vai se endividando de diversas formas. E aí ele não tem o valor final disso. Ele não sabe qual das dívidas tem um juro maior, e isso é pesado. Então, quando a gente chega num nível de endividamento, nesse ponto que a gente está conversando, da crise mesmo, então a primeira coisa é escalonar as dívidas, ou seja, saber todas as dívidas que eu tenho. Uau. Depois que eu descobrir essas dívidas que eu tenho, nós estamos falando de passos já, né, gente? Sim. É bom a gente deixar isso claro. Escalonou as dívidas, quais dessas dívidas vão me onerar mais ou trazem mais juros embutidos? Então vamos pegar aqui, já que você citou isso. O primeiro passo... Chegamos no cartão de crédito. O primeiro passo é saber qual a dívida real. Da dívida. Qual que é o valor dessa dívida? Hoje não deve ter isso, mas desde a quintanda lá que eu pego um doce, um sacolão na conta, no caderninho, na padaria, até o financiamento de um automóvel que eu comprei só para trocar, porque a promoção era bonita, chegou final de ano, PVA grátis, aquela coisa toda, eu vou trocar porque é de graça. Isso. E aí eu somo tudo isso e apresento. E separadamente, né? Porque, por exemplo, o veículo é um dos bens que mais gera dívida. Por quê? A pessoa às vezes compra um carro achando que é só a prestação, mas ele tem que pagar os impostos, todos que ele tem que pagar por ano. Eu conheci uma pessoa que comprou um carro em 60 meses. Seguro. No segundo mês roubaram o carro dele e ele não tinha seguro. Uma das cláusulas hoje de financiamento é o seguro. Isso é obrigatório quando você assina o contrato de financiamento. Já consta isso. E o seguro do veículo? O seguro do veículo. Isso já é exigido. Né? É uma garantia. É a garantia que a empresa que está vendendo no bem tem. Então, o primeiro passo é isso. Separamos todas as contas, isso. Colocamos à mesa. O segundo passo? Depois que a gente colocou essas dívidas todas, vamos saber qual delas gera mais o juro, né? Ou seja, a dívida que cresce mais rápida e a que eu tenho que resolver primeiro. Aí é frio, não pode ter emoção. Está disposto a sanar o problema. A romper, porque esse padrão que ele teve até agora tem que mudar. Porque foi esse padrão de consumo, essa busca pela felicidade através do consumo, é que levou esse momento. Deixa eu contar um testemunho aqui. Eu sei que nosso tempo está apertado, mas... Tranquilo. Eu tinha 2 meses de convertido. E aí eu falei, não, agora Deus vai me abençoar muito. E naquela história, né? Deus vai me dar um carro. Eu tinha um consórcio de uma CG Titan, só que por questões físicas não me cabia, né? Eu sou muito alto. E aí vendi essa moto e queria comprar na época um Monza, 85, alguma coisa assim, que dava próximo ao valor. E aí alguém falou, não, Charlão, ora que Deus vai te honrar, varão. Você agora é o homem de Deus. Eu falei, mas eu não sabia, 2 meses de convertido, né? Muito pouco tempo. E ele falou assim, não, ora, quem sabe ao conselho do irmão. Quem sabe seu chefe não te dá um contra-cheque com um valor maior do que você ganha e você faz um financiamento. E eu fiz isso. E aí o chefe deu. Eu lembro que eu fiz um financiamento, mas chega a beirar assim a burrice. Por quê? O financiamento, ele me deu
um contra-cheque 3 vezes mais do que eu ganhava. A prestação era 1/3, então era exatamente o que eu recebia. Isso. E aquilo virou uma bola de neve. Eu lembro que foi, se eu não me engano, em 98, comprei um carro em 96, um Uno, mas aquilo gerou tanto estresse e aquilo trouxe um peso de pecado para mim. Falei, eu menti, estou colhendo fruto disso, é desobediência, não preciso ter isso. E eu sei que eu vendi aquele carro e comprei uma Brasília 1977, amarela na época. E foi assim, eu acho que o tratamento divino, né? Isso. Mas foi muito bom para mim, porque eu aprendi. Muitas vezes... Eu preciso fazer isso. Ou será que precisa mesmo do carro? É verdade. Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta também. Às vezes fica mais barato... Você andar de táxi? Dependendo do deslocamento que você faz, ou escolher outros horários, né? Não é tão necessário a gente caminhar hoje. Sim. Né? A gente já, tem uma... Aí já é quebrar os paradigmas, né? Exatamente. Então, a vida financeira também passa por isso. Ou seja, eu escalonei as dívidas. Né? Isso, vamos lá que a gente está terminando. Vi o tamanho dela. Algumas dessas dívidas, elas podem ser negociadas. Né? Então, hoje a gente tem os órgãos de proteção a crédito, a gente tem as chamadas CDL, os clubes de diretores lojistas, que fazem campanhas anuais. Renegocie sua dívida. De renegociar a dívida. Às vezes esse valor da dívida cai muito. Eles tiram juros, tiram uma série de coisas. Outra coisa que está endividando muito a população hoje é telefonia. Então as pessoas às vezes têm um gasto e um consumo com o telefone muito superior ao que ela poderia ter. É o mais caro do mundo, né? E a gente tem hoje soluções para isso, né? Então hoje já tem celulares, óbvio que a gente não fala marcas aqui, que podem receber 3 chips, 2 chips. Sim. Então, se você tem as operadoras diferentes, há programas de internet que é muito simples de baixar no celular e que essa escolha é feita pelo próprio programa, para você pagar menos. Né? Então, a vida financeira é escolha. É sempre tomar decisões. É claro que a gente tem emoção, mas a gente tem que fugir dela. Uma das coisas que mais causa o endividamento é a falta de planejamento. Eu trouxe alguns dados aqui que são recentes. Então, por exemplo, 54% das pessoas que vão aos supermercados, elas não levam lista de compras. Metade, mais da metade. 53% gastam mais do que pretendiam. 60% costuma ir acompanhado dos filhos menores. Não é por acaso que as gôndolas de supermercados são planejadas para as crianças ficarem de cara com o produto que ela vai consumir. É o visual. Né? E não é por acaso que houve uma proibição, isso por parte do Congresso Brasileiro, de produtos infantis na hora, em determinados horários que eles estão na TV. 75% das pessoas passam em todos os corredores e 95% toma decisão na frente da gôndola, ou seja, vai se endividar. Ele não tem um planejamento, o brasileiro não está acostumado a fazer Não é só o brasileiro, isso foi um estudo que envolve outros países também. Então é a percepção do ser humano hoje, ele não se planeja. A gente tem que mudar realmente esses padrões. E aí a gente estava conversando, desses passos, envolve até uma pesquisa familiar. Né? Sem dúvida. Levantar as contas que eu tenho, porque todos os anos, a cada ano, as datas são fixas. Isso. Não é? Então eu já sei o que eu tenho que gastar em cada data. Eu tenho aniversário, eu tenho Natal, eu tenho Dia das Crianças, eu tenho Ano Novo, eu tenho as contas fixas que são IPTU, IPVA, né? Tudo isso. Exato. Então, isso é preciso saber para que consiga negociar isso. Exatamente. Quanto mais a gente planeja, melhor a gente executa o gasto. Bom, Gelton, é muita coisa para a gente conversar. Eu sei que vamos recebê-lo em breve aqui. Muito obrigado pela sua participação. O prazer é todo meu. Quem quiser entrar em contato com você, pode... Pode. Na verdade, tem o meu e-mail pessoal. Sim, está acreditado ali. É o geltonfilho@msn.com. Né? E algumas pessoas também têm feito isso através do Facebook. Sim, que é uma ferramenta interessante. Também é o Gelton Filho. Te agradeço muito pela participação. Espero que para você nos assistir em casa tenha sido muito bom.
E eu acredito que você precisa colocar as contas em dia e cortar aquilo que é desnecessário. Não tenha medo, porque a sua